Ribeiro participou do podcast do GE. Globo com o Caê, nosso setorista, repórter que acompanha o dia a dia sempre do Flamengo. E a gente separou 2 trechos para a gente conversar aqui, tá, Paulo? E também Rafa. Inclusive, a primeira parte, a gente já falou sobre esse assunto aqui no Troca de Passes, mas a gente separou um trechinho em que ele fala sobre essa fase goleadora dele. Porque ele já marcou 7 gols em 32 jogos. A gente comentou isso, é uma média alta de gols por partida, 0,23, a melhor dele desde que ele chegou ao Flamengo em 2017. Então vamos ouvir o que ele disse e depois a gente repercute aqui na mesa. Eu me cobro muito, né, de estar fazendo gol. O ano passado eu fiz 6, né? 6 ou 7, né? Esse ano já cheguei nessa marca e eu espero continuar fazendo, porque o ano passado eu sempre falo, né? Eu tive algumas contusões que me atrapalharam e não podia deixar o meu 100% sempre, né, dentro de campo. Às vezes tinha que acabar equilibrando ali, às vezes tentando armar mais, porque estava com um pouco de dor, mas nesse ano, graças a Deus, sem dor nenhuma, estou podendo aprimorar cada vez mais essa chegada na área e tá ajudando com gols, que é o melhor momento do futebol, né? E espero fazer mais aí pela frente. E vai fazer, né? Pelo menos a fase demonstra isso, Rafa. A tendência é essa. Mas a gente falava ontem, né? Se foram só 6 gols em 2019, teve uma produção no número de passes para gol absurda, né? Foram 15 passes. Então, de qualquer forma, ele teve participação direta em 21 gols do Flamengo na temporada. Isso sem falar a construção, né? A quantidade de vezes que ele participa com o segundo passe, o terceiro, né? Anterior ao gol. Então é um jogador muito relevante. Encontrar o caminho das redes é muito bom para ele. Mas acho assim indiscutível que a temporada passada, nesse sentido, por mais que tenha tido um número menor de gols, foi muito impactante pelas participações em gols, de maneira geral, de maneira direta, né? Então eu acho que é essa média que ele tem que perseguir. A gente está falando de 6 mais 15, 21. 21 gols com participação direta. Ele tem esse ano, se não me engano, pelos números que a gente mostrou aqui, os 7 gols até agora. Você tem dúvida dos números? 5 assistências. Nosso telão vai te ajudar. Paulo Nunes, com licença, mas eu vou ter que tirar você do telão para colocar aqui os números do Everton. Viu? Você é bom. Essa coisa de número, tudo aqui é com o Rafael Rezende sempre. Ele é bom de matemática. Nunca vi jornalista ser bom de matemática. É o primeiro. Eu não sou bom. Jogos em 2020 do Everton Ribeiro. Sim, é bom. 32 jogos, 28 como titular, 7 gols marcados, que a gente já estava falando, 5 assistências e participação direta, portanto, 14%. São ótimos números. Então, se ele precisasse de mais 9 participações para igualar os números do ano passado. Eu acho que ele tem margem para isso. A gente está falando... Dúvida, e o Rafa estava falando aí sobre os números, né? Tenho quase certeza que 9 gol entre gols e assistência ele vai fazer ao natural. Eu sempre disse que no ano de 2019 o Flamengo tinha 2 caras que resolviam o problema, né? Que era Bruno Henrique e Gabigol. E eu mudei de opinião no ano de 2020 para você ver tanto que esse elenco do Flamengo, tanto esse time do Flamengo é superior aos demais. Hoje eu não vejo um Flamengo sem Everton Ribeiro e Arrascaeta. São jogadores que além da qualidade, né, como o Rafa falou, de acelerar, desacelerar, segurar a bola, propor o jogo, construção, quebrar essas linhas. Aí você pega um Everton Ribeiro que tem todas essas capacidades, você tem o prazer do gol, você quer ele todo jogo. 92, se você olhar, era totalmente posicional. Era segurar esses 2 jogadores, o Everton cresce muito e ele vai para dentro da área. E você tendo um jogador com a capacidade que tem o Everton, né, junto com a Arrascaeta, sempre digo isso, com a capacidade que ele tem de quebrar linhas, de um passe à vertical, né, de um toque de genialidade, bate bem na bola, tem visão de jogo, o cara começa a fazer gol e gosta. Não tem essa, ele vai para o jogo, hoje eu vou fazer gol. Isso foi a minha mudança também, quando eu comecei a fazer gols, a minha mente já era trabalhada antes do jogo nisso. Eu tenho que fazer o gol hoje, então eu tenho certeza que ele vai crescer muito e vai evoluir muito essa marca dele, esses números aí de gols e assistências. Ainda falando do Everton Ribeiro, agora ele está com fôlego praticamente renovado. Como eu já estava aqui vendo, vai aparecer na tela para vocês também a tarja. Tarja é uma coisa assim, ó, linguagem jornalística, né?
Quem está em casa, embaixo, aquela aqui, frase que fica escrita aí embaixo da sua tela. A gente chama de tarja. Inclusive, eu recebi uma mensagem interessante. O pessoal tem muita curiosidade de saber o que a gente fica olhando aqui, né, no computador. É difícil explicar como a gente organiza esse roteiro, né? Não é o texto que a gente está falando aqui que está escrito, não tem nada escrito. Aqui é tudo realmente conversa improvisada. Mas tem os assuntos, de que forma a gente vai abordar. E um dos assuntos, por exemplo, é justamente isso. Ele foi poupado contra o Júnior Barranquilla, o Everton Ribeiro, e agora volta domingo contra o Internacional. Imagina, nessa fase, com fôlego poupado, vai voar. Inclusive o Adilson Gonçalves está aqui colocando o seguinte: Inter ou Flamengo, quem ganha e quem é o verdadeiro favorito? Vou passar para ele essa bola aí. Simples assim. Vou passar para vocês, eu estou aqui apresentando. O Inter jogando hoje a classificação na Libertadores também poupou os titulares, né? E tinha até a possibilidade de tentar buscar o Grêmio, enfim, os jogos terminando agora. E o Inter perdeu de 2-1. Sim, perdeu e de virada e terminou na segunda posição, a 3 pontos do Grêmio. O Grêmio com empate no fim, o Inter tinha a chance com uma vitória simples de ficar na primeira posição do grupo. Então pode haver até esse incômodo, de certa forma. Não estou dizendo que com os titulares teria buscado o resultado fora. A Católica do Rolão, um time enjoado. Mas poupou pensando no brasileiro pelo tamanho do confronto. Eu acho que o favoritismo não tem muito como fugir do Flamengo por essa sobra técnica, né? O trabalho do Kudê não é uma unanimidade nem no Rio Grande do Sul, né? O que se critica é ele pelo que foram os grenais, principalmente pelos grenais. Sim, muito pelos grenais, mas tem a utilização do Zé Gabriel na linha de defesa, o que eu acho um exagero na crítica, porque a característica de Moledo e Cuesta no passado era muito específica para que eles fossem muito seguros, já que o Inter jogava com uma linha mais baixa, jogava com os zagueiros sempre protegidos, e essa não é a realidade na temporada 2020 com o Kudê. E a utilização do Musto, né? Você viu tão bem questionada. na troca de chute com o Carpinejar, o pessoal não... E hoje, mais uma vez, né, acompanhei boa parte do jogo, não foi nada bem, entrando como opção, mas é um bom trabalho. Só acho que se a gente for comparar elencos, comparar o que é a naturalidade de cada um até aqui, é como se o Inter não tivesse ainda atingido o mesmo estágio. Não acho que não possa fazer um grande jogo e conquistar o resultado, porque vai competir, vai igualar em intensidade, vai igualar no ritmo, na rotação dentro do jogo. E isso é fundamental para encarar o Flamengo, para encarar o Atlético Mineiro, essas equipes que estão na frente na classificação. Mas pela sobra técnica é difícil não indicar o Flamengo. Até porque eles também tiveram a possibilidade de descansar no meio de semana, né? E você, Paulo, responde aí para o Adilson Gonçalves, que mandou a mensagem para a gente, a pergunta: Inter ou Flamengo, quem é o verdadeiro favorito? Olha, Karine, eu tenho a concordar com o Rafa, porque eu acho o Inter, das equipes que estão lá na frente, com nível técnico do elenco, abaixo dos 3. Eu não vejo o Inter com o melhor elenco do que o Atlético, e muito menos contra o Flamengo. Eu vejo o Inter muito bem treinado, muito bem equilibrado. É uma equipe que necessita muito e precisa muito dos seus 2 meias. Ele sem o Edenilson e sem o Patrick perde muito. Usam-se muito esses dois, né, naquele famoso box-to-box que a gente fala, que é a intensidade indo e vindo. Né? Você pode ver que a maioria das jogadas do Inter, os dois estão sempre presentes, né, com o Patrick pelo lado esquerdo, com o Edenilson pelo lado direito, pisando na área. Né? O Inter usa pouco a profundidade, até porque não tem jogadores com essas características. Tenta usar, né, os 2 laterais, mas não são características dos laterais também, né, a ponto de ser uma jogada muito mortal. Então é um time que joga muito apoiado, né, um time que joga muito com toques próximos, né, com a inteligência do Thiago Galhardo, que é um jogador interessantíssimo no esquema de jogo que o Kudê coloca, mas o Flamengo tem um repertório bem maior. O Flamengo tem opções táticas, opções de jogo impressionantes. Né? O time do Flamengo está jogando ao natural. Esse é um problema. Né? Quando o time do Flamengo começa a jogar no seu natural, as coisas acontecendo naturalmente, sem esforço, é muito difícil segurar o Flamengo, porque tem jogadores, além de você ter um trabalho, né, de bola, um trabalho, né, bem tático, que a equipe que o Domi coloca, a individualidade nesses momentos são muito importantes, principalmente no último terço do campo. Pouquíssimas equipes têm o último terço do campo como o Flamengo tem. E esse último terço souber e saber jogar esse jogo, pode conseguir uma grande vitória lá dentro.
Mas todas essas questões que a gente colocou aqui, futebol é futebol, a gente só vê realmente quando está dentro de campo. Mas, por fase, o Flamengo realmente está mostrando trabalho. E, inclusive, nessa parte que agora a gente separou também do Everton Ribeiro, ele fala sobre a adaptação do grupo ao sistema de jogo do Domi, que foi tão criticado, tão questionado quando chegou ao Brasil. E agora está dando resultado, já dá para ver a mão do Domi realmente no Flamengo. Vamos ver, então, o que o Everton Ribeiro falou. No começo a gente realmente sentiu dificuldades, né? Tanto ele para conhecer, né, os jogadores, as características, né? Em uma semana ele teve que tentar achar ali o melhor posicionamento da gente, junto com o que ele tinha de ideia de futebol, né? Que era o 4-3-3 com 3 meias e 3 abertos. 2 abertos e 1 no ataque. E conforme a gente foi jogando, ele vendo nos treinamentos, ele viu, foi conhecendo melhor as características de cada um, vendo onde cada um se sente melhor e podendo achar uma maneira de ter esse jogo posicional que ele gosta, que a gente está entendendo melhor, a gente sabe que é posicional, mas ele sempre deixa bem claro para a gente que não é para ficar parado, né, em suas posições, pode se movimentar ali pela área designada. Então a gente está conseguindo achar já o outro companheiro, às vezes sem olhar, e isso está sendo importante para nós na hora da marcação também. Rafael Rezende, já vou rolar a bola para você, para a gente ver essa análise que o Everton Ribeiro fez. Tô parado aqui esperando a bola chegar, porque para aí, só um pouquinho. Né? É posicional, exato. Ele não pode sair ali, ó, do quadrado dele. Exato. Sair alguém ocupa. Exato, boa. Mas é uma compreensão que a gente falou muito sobre isso aqui na chegada do Domi, né? Não é porque é ofensivo que tudo se parece. Você não divide treinamento dentro dos espaços de fase do jogo de posição, considerando aonde está a bola, que é o centro do jogo. Isso é contracultural. Eu já usei essa palavra milhares de vezes. Acho que todas as vezes que a gente falou sobre... Até para o torcedor que está assistindo, né? Não é comum no futebol brasileiro. E isso tem um impacto, né? Então, por isso, o tempo seria necessário. As correções que vêm muito mais por vídeo e a partir do que se vê nos jogos do que nos treinamentos, porque não há tanto tempo hábil assim pela realidade dessa temporada no Brasil. Então, ainda assim, como foi ano passado, o topo do Jesus foi... Não dá para falar que foi surpreendente, mas foi... muito acima do padrão que a gente estava acostumado a ver no Brasil. Eu acho que essa adaptação ao trabalho do Domi também é uma resposta muito positiva de um grupo de jogadores que está bem acima também do padrão no futebol brasileiro. Eles dão uma resposta 2 anos seguidos, com treinadores diferentes, com origem nas suas ideias, nos seus conceitos de futebol bem distintos, e dão outra vez uma resposta bem positiva. Então também passa por um grupo de muita qualidade, sem dúvida. E a resposta está ali na tarja, nessa frasezinha que está aí na tela de vocês, né? Aproveitamento do Flamengo é de 87% nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias e 2 empates, mas para o jogador administrar, assimilar, entender a ideia do jogo, a proposta do Domi, é um desafio, como bem falou o Rafa, né, Paulo? Porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado a ver esse futebol em que o jogador vai atrás da bola, como se isso fosse assim, aquele futebol aspas, raçudo, que vai, briga pela bola. Isso é muito antigo, né? Acho que eu entreguei minha idade, mas tudo bem. Deixa pra lá. Então, assim, quando a coisa começa a dar certo, claro, o torcedor fica mais tranquilo, também os dirigentes, todo mundo fica mais tranquilo. Mas para o jogador, não é bem assim para se adaptar. Não é fácil, né? Você tem que ter treinamento, mas assim, eu quero voltar um pouquinho, né, no meu tempo, não querendo me alongar. Essa questão de nome posicional, essa palavra ela é nova, né, pra gente, mas esse jogo é jogado há muito tempo. Eu posso te enumerar em vários times que eu disputei. Vou te dar um exemplo, Karine e o Rafa. O Rafa vai lembrar muito. O meu time do Palmeiras de 99, 98, era o time menos posicional que eu joguei. Mas o Grêmio de 95, 96 era muito posicional. O Flamengo, repito, de 92, era altamente posicional, né? Você tinha, como o Rafa disse aí, eu tinha a liberdade de me movimentar até um determinado espaço do campo, que era do lado direito até o meio, entrar em diagonal
sair da diagonal para o lado direito, o Nélio também do lado esquerdo era a mesma coisa. Você tinha um Júnior, o Maestro, que tinha a maior liberdade, como tem o Arrascaeta hoje no Flamengo, era o jogador que tinha essa liberdade. O Zinho mais pelo lado esquerdo, o Idemar pelo lado direito. No Grêmio é a mesma coisa. Então, assim, esse nome apareceu, né? Tinha pouquíssimos times jogavam assim com essa mobilidade toda. Eu lembro dos times que eu lembro de ter enfrentado, o São Paulo 93, 94, o Palmeiras também, o Corinthians 98, 99. Então é uma nomenclatura que apareceu e assustou, né? Parece que esse nome bota o time para baixo, né? Principalmente nas redes sociais. E ao contrário, é um jogo que se você é bem automatizado, ele sai naturalmente. É o que está acontecendo com o Flamengo.